Boa noite a todos. A graça e a paz, a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Nós somos a congregação presbiteriana de Vila Valqueire. Estamos aqui reunidos mais uma vez para abençoar a sua vida. Irmã Sônia Matos, amados irmãos da Igreja Mananciais que aqui nos cumprimentam, graça e paz a todos vocês, que o Senhor abençoe abundantemente a vida de vocês, irmão Dário Xavier, a paz, a todos vocês que começam agora a acompanhar conosco mais uma reunião de oração e estudo bíblico que nós fazemos para a glória de Deus. Vocês são muito bem-vindos a estarmos juntos, meditando na palavra de Deus e orando pelas nossas vidas. Quais são os seus pedidos de oração? Escreva nos comentários, tanto do Facebook quanto do Instagram. Você pode, desde já, enviar para nós os seus pedidos de oração, para nós, como sempre fazemos, orarmos ao Senhor, clamarmos o seu santo nome, buscarmos a face do nosso Deus, mostrarmos para Ele o quanto nós o amamos e estarmos juntos nessa comunhão maravilhosa e preciosa do Deus desse reino, como a gente sempre começa a nossa reunião com uma canção. O reino de Deus é um reino eterno, firmado na misericórdia do Senhor, em justiça, em igualdade, um reino que não faz acepção de pessoas, um reino no qual todos aqueles a quem Deus ama são salvos pela maravilhosa graça de Jesus. Você crê nisso? Escreva nos comentários o amém. Sempre que você quiser manifestar aqui a sua fé, também enviar aqui os seus pedidos de oração, os irmãos podem sempre ficar à vontade. Aqui é um espaço onde nós nos encontramos virtualmente com a mesma intenção que nós teríamos se estivéssemos juntos presencialmente. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se mantém forte e ativa. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo vivo do nosso Salvador. Onde 2 ou 3 se reúnem, nosso Senhor Jesus garante que Ele mesmo se faz presente. Tia Tânia Lima, a paz do Senhor, seja muito bem-vinda. Meu amado irmão Nélio, e a todos vocês do Instagram, à minha esquerda, e ao Facebook, à minha direita, sejam todos bem-vindos a cultuarmos o nosso Deus. Esse é um encontro que nós fazemos todas as quartas-feiras, com uma temática e um jeito de fazer diferente do que nós fazemos aos domingos, como algumas pessoas estão aqui já perguntando. Aos domingos nós cultuamos ao Senhor, como foi no último domingo, um culto abençoado, por sinal, né? Para a glória de Deus. Irmã Cristiane, irmã Elizabeth, sejam bem-vindas. Mas às quartas-feiras, o nosso propósito aqui é a oração. É a oração, como diz um presbítero muito querido do nosso presbitério, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que começar sempre com oração, senão não há nem sentido para a gente fazer alguma coisa boa para Deus, a fim de nós estarmos sintonizados com a maravilhosa vontade do Senhor. E é isso que nós queremos fazer aqui, e também estudarmos a palavra de Deus. Hoje, dia 27 de maio, é uma nova quarta-feira que a gente dá início a uma nova série de estudos bíblicos. Nós encerramos, com a graça de Deus, os estudos nas bem-aventuranças e hoje temos novidade. Fique com a gente, não saia daí, pegue a sua Bíblia, junte sua família. Nós vamos estudar a palavra de Deus com afinco, porque é ela que traz consolo, perseverança, exortação e o alimento sólido para nossa edificação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós acompanhamos as notícias, como sempre fazemos, e elas mostram algumas informações. Algumas informações a gente tira da internet, outras
da televisão e do rádio, mas pelo que nós estamos vendo aqui, a situação da crise ainda acontece no seu pico. No entanto, há estudos e propostas de se reabrir aos poucos e se quebrar o isolamento social. Essa é uma das razões pelas quais nós devemos orar, sempre pedindo ao Senhor que conduza esses processos, que ilumine a mente dos governantes, quaisquer que eles sejam, de quaisquer partidos que eles sejam. Nós cremos que pertencemos ao reino de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o governante supremo das nossas vidas e nós, como servos de Cristo, devemos rogar ao Senhor que Ele derrame do seu Espírito para abençoar e iluminar as autoridades constituídas, quaisquer que elas sejam. Nesse processo de retomada do comércio, das atividades, é sempre bom e importante que, diante do cenário que nós estamos vivendo, a gente peça a Deus que esteja Ele mesmo conduzindo esse processo nas nossas vidas. Envie seus pedidos de oração e, à medida que você for lembrando, pode comentar aqui. E tanto no Instagram quanto no Facebook, ao final do estudo, nós vamos fazer a colheita desses pedidos. Então vamos orar juntos, feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir pela nação, pelos governantes, pela saúde e também pela sua vida e pela minha vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aquele que é Rei e Senhor, aquele que é soberano, imutável, que é Rei, digno de ser louvado, adorado, glorificado e engrandecido, é que nós nos colocamos como irmãos em Cristo, na Tua presença, Senhor, para Te, Senhor, dizer o quão é maravilhoso nós estarmos sendo conduzidos pela Tua mão, Senhor. Sem, Senhor, a Tua mão nas nossas vidas, nós já teríamos fracassado, Senhor, espiritualmente há muito tempo, Senhor, porque é a Tua graça que nos basta, Senhor. Por isso, Senhor, não importa se os dias sejam bons ou ruins, o que importa é ter o Senhor Jesus conosco, conduzindo a nossa vida, nos dando graça e paz para vivermos todos os dias, Senhor. Ó Deus, aqui o nosso muito obrigado, aqui a nossa alegria, Senhor, pelo fato de que o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós e para nos dar a vida eterna, Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso que nós vivemos e existimos. E aqui, Senhor, de forma humilde e reverente na Tua presença, nós queremos render graças, Senhor. Queremos retribuir, Senhor, com alegria, Senhor, este maravilhoso favor dos céus. Sabendo, Senhor, que somos insuficientes para isso, Senhor. Sabendo que somos pecadores, não merecemos nenhum favor dos céus, nem toda boa dádiva, Senhor, vem de Ti, porque o Senhor nos ama, e o Senhor nos ama apesar de quem nós somos, derramando bênçãos nas nossas vidas, Senhor, e nos dando a salvação, ó Deus. E isso é motivo suficiente para que a gente viva a nossa vida de forma feliz, satisfeita, Senhor, com a presença maravilhosa de Jesus Cristo. Ó Deus, como nós conversamos com os nossos irmãos, há, Senhor, a possibilidade de medidas governamentais, administrativas, Senhor, no sentido de que se reabra aos poucos os comércios, Senhor, embora, Senhor, a pandemia seja fato. Ó Deus, a nossa oração é que o Senhor, pela sua maravilhosa graça, conduza esse processo, meu Deus. Conduza, Senhor, os governantes, as autoridades, Senhor, os legisladores, os juízes da nossa nação, todos aqueles que operam, Senhor, pelas Tuas mãos, que são instituídos, Senhor, por Ti, de autoridade, que o Senhor sopre o Teu Espírito sobre eles e conduza, Senhor,
os próximos dias, as próximas semanas e meses, a fim, Senhor, de que, de forma sábia, a situação do nosso país seja resolvida, Senhor, e igualmente nós te pedimos que o Senhor, com teu poder, abrevie esse tempo que nós estamos vivendo, Senhor, que tu possas fazer essa crise cessar de acordo com a tua vontade, de acordo, Senhor, com o teu tempo e o teu modo de fazer as coisas, Senhor. Nunca do nosso jeito, nunca do nosso modo, mas sempre de acordo com a tua soberana vontade, meu Deus. Assim sendo, Senhor, abençoe os médicos e todos os profissionais que se encontram envolvidos na área da saúde, assim como o Senhor esteja com aqueles que precisam trabalhar, que precisam sair, protegendo, dando, Senhor, graça e paz a todos, Senhor. Essa é a nossa oração, que nós fazemos como irmãos em Cristo, colocando na tua presença as nossas famílias, os nossos entes queridos e todos os pedidos de oração que ainda serão feitos nessa noite. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que entra para estudar a palavra de Deus conosco em mais uma noite abençoada, eu quero convidar você para tomar aí a sua Bíblia e abrir a palavra de Deus no texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17 é o texto da palavra de Deus que nós vamos meditar nessa noite, estudando a palavra de Deus e crescendo e sendo edificados no conhecimento do nosso Deus. Romanos, capítulo 14, verso 17, palavra de Deus diz assim: porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou repetir. Porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, vocês que nos acompanham todas as quartas-feiras, com a graça de Deus, nós começamos há algum tempo atrás um estudo dirigido sobre as bem-aventuranças, expondo Mateus capítulo 5, verso de 1 a 12, versículo por versículo, quarta-feira após quarta-feira, estudando, identificando as bem-aventuranças, que são ensinos de vida para o nosso ser, que nos pautam dentro do reino de Deus. E nós concluímos, na última quarta-feira, com a bem-aventurança, que tem a ver com a nossa vida com Deus, com as perseguições que a gente sofre, com as injúrias que a gente sofre por conta do fato de sermos servos do Senhor, e fizemos conclusões do nosso estudo das bem-aventuranças, dizendo que no fim das contas tudo se resume à necessidade de nós dependermos de Cristo. Nós não conseguimos alcançar as virtudes apresentadas por Jesus Cristo nas bem-aventuranças se Ele não nos tomar pela mão e nos conduzir. E aí o esforço que a gente faz, que é necessário, é no sentido de correspondermos ao agir gracioso e bondoso de Deus nas nossas vidas, a fim de que a gente seja agradável ao Pai que está nos céus. E após muito refletir, muito estudar e muito ver a bênção de Deus nas nossas vidas, por esses estudos, que abre a nossa mente, que nos faz repensar a nossa vida no reino de Deus, é que com a graça de Deus nós oramos e entendemos que é tempo oportuno para a gente meditar justamente nesse assunto que é o reino de Deus em si. Que o que quer dizer reino de Deus? O que nós entendemos pela expressão bíblica reino de Deus ou reino dos céus?
e que consequências a nossa vida pode apreciar quando nós entendemos que Jesus Cristo é Rei e Senhor das nossas vidas. O que isso muda? O que isso transforma? As bem-aventuranças, elas são uma porta de entrada para a gente compreender o reino de Deus em termos de felicidade, em termos de nós encontrarmos a alegria dos céus, não a alegria completa dos céus, porque isso nós só veremos na glória, mas o agir de Deus em graça, comunicando vida às nossas vidas e então dando sentido para o nosso ser, sentido de felicidade. E também Jesus nos mostra os caminhos para isso através das bem-aventuranças, através das qualidades espirituais que nós vimos nas bem-aventuranças todas essas quartas-feiras, e a felicidade segundo Jesus, felicidade essa cuja fonte maior de todas é o reino maravilhoso de Deus. Então, a gente a partir de hoje, até o final do mês de junho, vamos entrar num estudo mais aprofundado a respeito do reino de Deus, o que isso significa para a nossa vida e quais são os compromissos que nós temos como servos de Deus a assumir quando nós entendemos o que é o reino de Deus. E é por isso que eu li com você o texto base do nosso estudo, Romanos 14:17, que diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Essas são palavras não de Jesus, mas do apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa entender para compreendermos o reino de Deus é o próprio conceito de reino. Biblicamente falando, a ideia de reino inaugurada por Jesus Cristo, e é o que ele fala lá no Sermão do Monte com as bem-aventuranças, ela vem da palavra grega basileia, que não significa um reino político, contrariando as esperanças dos partidos políticos, dos principais partidos políticos de Israel do primeiro século. Jesus Cristo nos mostra com a sua vida e obra que o seu reino não é um reino no sentido geográfico, político, mas Jesus nos mostra que o seu reino, na verdade, ele é um reinado, um domínio onde um rei atua. Essa é a ideia da palavra bíblica basileia, que é a palavra reino. Não no sentido de um reino unido como de Israel, mas um domínio espiritual sobre pessoas que recebem as orientações de Jesus na vida e de modo intensivo essas pessoas passam a se relacionar com Deus e igualmente vivendo nesse reino, sendo súditos desse reino, servos desse reino, discípulos desse reino, eu e você passamos a agradar a esse rei maravilhoso que é Jesus Cristo. As pessoas que vivem no reino de Deus, elas são abençoadas e totalmente felizes com o rei desse reino, conforme as bem-aventuranças que nós já nos debruçamos no último mês. E assim sendo, a gente conceitua que o reino de Deus não é um Israel político. O reino de Deus, meus irmãos, não é a igreja em si. O reino de Deus não é o trabalho da igreja, mas o reino de Deus, biblicamente falando, é uma dimensão espiritual. Anote essas palavras-chave. O reino de Deus é uma dimensão espiritual, é um domínio de Jesus sobre a vida, na qual Jesus Cristo é Rei e Senhor das nossas vidas, e a partir disso, o meu jeito de pensar, o meu jeito de falar, o meu jeito de viver, as minhas atitudes, as minhas intenções, tudo isso muda. Né? Tudo isso passa a ser governado não pelo que eu entendo que é certo e errado, como é a filosofia do século XX, do século XXI, onde o fim supremo da minha vida não vai ser mais a busca pelo prazer, né, mundanamente falando, mas dissociado da vontade de Deus, mas agora a gente vai dizer como os nossos queridos irmãos de séculos passados, lá os teólogos de Westminster, que
fizeram a confissão de fé e os catecismos, dizendo que o fim principal do homem, que o objetivo central da nossa vida é glorificar a Deus e gozá-lo, né, e se alegrar nele para todo sempre. Essas são as consequências de quem vive no reino de Deus, de quem é de Jesus Cristo, de quem assume, como eu sempre falo, não uma vida meramente religiosa, né? No sentido da gente só estar vestindo uma capa de crente, vou colocar assim em termos bem simples, mas a gente de fato, no coração, na mente, em tudo que acontece na nossa vida, a gente respira Jesus Cristo, a gente deseja Deus, a gente deseja mudanças para a nossa vida, porque o reino de Deus, ele entra na nossa vida e ele quebra a nossa vida, né? Como diz aquela canção, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. E o que o reino de Deus faz com a gente é, às vezes, meus irmãos, dar marretadas no nosso ego, fazer com que a gente se humilhe na presença do Senhor. Não é à toa que a primeira bem-aventurança desse reino é justamente você ser humilde de espírito. Ninguém entra no reino de Deus se não for humilde de espírito. A gente diz, então, que o reino de Deus é uma dimensão espiritual, de forma que a igreja está inserida no reino. E quando eu falo igreja, leia-se pessoas, não prédio, não templo, não instituições, mas pessoas que se ajuntam para buscar o nome de Deus. A igreja está inserida nesse reino, mas a igreja não é o reino em si. O reino consiste no domínio espiritual de Jesus. E aí a gente avança e entende que nos evangelhos a expressão reino de Deus, ela também é conceituada como reino dos céus, né? A nossa ideia hoje, então, é conceituar o que é o reino de Deus, ou também chamado por Mateus, no seu evangelho, de o reino dos céus. Mateus usa frequentemente essa expressão. Lembre-se que Mateus, ele se direciona a um público especialmente judeu, gente que tinha dificuldade de pronunciar o nome de Deus, que tinha uma reverência tão grande, que tinha um medo de quebrar aí o terceiro mandamento, de tomar o nome de Deus em vão, de blasfemar contra Deus, e frequentemente Mateus usa a expressão o reino dos céus, né? Essa expressão reino dos céus aparece várias vezes em Mateus, aparece uma vez em Marcos e não aparece em Lucas e João, uma curiosidade bíblica. São públicos-alvos diferentes, isso caberia a gente estudar de forma introdutória os evangelhos, né? Mas Mateus usa de vez em quando a expressão reino de Deus em algumas parábolas de Jesus e também diante de algumas exortações e ensinos, mas isso é exceção. Portanto, o que fica registrado para a gente é que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é apresentado no Novo Testamento pelos evangelhos e é uma ideia que vai percorrer todo o ensino dos apóstolos, que é enfatizado por Jesus, mas os apóstolos aplicam às situações particulares das suas igrejas, como é o caso do apóstolo Paulo, dizendo isso nas suas cartas aos Romanos. Romanos 14, 17, como nós lemos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. E a gente já vai ver o porquê Paulo fala isso, né? Você vê que o conceito de reino dos céus, ou de reino de Deus, ele começa no ministério de João Batista, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, aquele homem levantado por Deus para assumir em si esse projeto de vida que é profetizado pelo profeta Isaías. Então lá em Mateus 3 diz que aparece João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo ele começa a pregar, depois que ele é batizado e tentado, Jesus começa a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sempre, meus irmãos, nessa tonalidade urgente. Sempre mostrando para a gente a necessidade de confissão de pecados, de arrependimento, porque o reino dos céus está próximo.
O reino dos céus consiste também numa esperança futura. Quando nosso Senhor Jesus Cristo escolhe os 12 apóstolos e os envia para pregar e fazer discípulos, ele vai dizer para eles procurarem os perdidos, especialmente as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que eles forem seguindo, eles têm que pregar que está próximo o reino dos céus. Né? É interessante, e voltando mais uma vez à questão das bem-aventuranças, nós vimos que nas bem-aventuranças a expressão reino dos céus também é uma constante. A primeira bem-aventurança de Jesus Cristo, como nós falamos, é a humildade de espírito. E a retribuição e a bênção decorrente dessa bem-aventurança é de que dos humildes de espírito é o reino dos céus. E a última bem-aventurança, que é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança e a última tem essa promessa de herança do reino dos céus, conduzindo o coração de todos os discípulos de Cristo a uma esperança vindoura, onde o reino dos céus há de se manifestar no presente e no futuro. E isso enche o coração dos discípulos de Jesus, e isso faz com que eles sejam atraídos para seguir ao rei desse reino e aos valores espirituais que esse reino consagra. E é justamente essa a segunda questão que a gente analisa aqui. O reino de Deus, ele já chegou e ele ainda não chegou. Há uma expressão teológica que é o já e o ainda não. Ou seja, Jesus Cristo nos mostra que o reino de Deus, ele está próximo de nós, mas ele já está em nós. O reino de Deus, ele já chegou em graça, mas ele há de chegar em glória. E todas as vezes que nós pensamos no reino de Deus, nessa perspectiva, a gente sabe muito bem que há muitos teólogos que divergem um pouco desses conceitos, mas a gente segue uma linha mais simples, uma linha voltada para os princípios reformados. Então a gente percebe que quando a gente analisa o reino de Deus, a gente sempre pensa nessas duas esperanças. O reino de Deus, ele já se manifestou em graça com a primeira vinda de Jesus Cristo, e ele há de se manifestar plenamente em glória na segunda vinda de Cristo, e é por isso que é correto dizer que há um aspecto escatológico, apocalíptico no reino de Deus, que aponta para o glorioso retorno de Jesus Cristo, quando haverá o julgamento final e a consumação dos tempos. Não é à toa que a oração que Jesus nos ensina a orar como modelo é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o que mais, irmãos? Venha o teu reino, faça-se a vontade assim na terra como nos céus, nos mostrando que todo crente no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que já vive no seu coração, que já é dominado pelo reino de Deus, que é a manifestação da graça, deve desejar ardentemente a vinda desse reino, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, mas hoje, no seu coração, também se arrepender pelo fato de que Jesus está voltando e ele vai voltar. Louvado seja Deus por isso. Todo crente deve desejar isso e se atentar para o fato de que a segunda vinda de Cristo, a manifestação suprema e completa e plena do reino de Deus, é algo que virá furtivamente pegar a muita gente de surpresa. Então a gente deve orar dizendo: venha ao teu reino, e estarmos preparados para nos encontrarmos na presença plena do rei desse reino. Veja, por exemplo, o que o nosso Senhor Jesus Cristo fala quando ele repreende os fariseus que interrogaram ele a respeito da sua vinda. Então, lá em Lucas 17, verso 20 a 37, Lucas 17, verso 20 a 37, diz que Jesus, sendo interrogado pelos fariseus
sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparência visível. E Jesus prossegue dizendo: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21, nosso Senhor Jesus Cristo diz que o reino de Deus está dentro de vós, né? E aí Jesus prossegue dizendo que assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim no seu dia virá o Filho do Homem, né? Ele vai dizer que antes de que isso tudo aconteça, importa que Jesus Cristo, o rei desse reino, na sua primeira vida, padeça, sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, porque o rei desse reino é um rei humilde, é um rei que se esvazia de si mesmo, e ele diz que a comida dele consiste em fazer a vontade do Pai. E aí, nosso Senhor Jesus diz que a segunda vinda dele será como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, onde as pessoas estavam distraídas, elas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Quando o dilúvio veio, ninguém se deu conta, aí já era tarde demais. Quando a cidade de Sodoma foi destruída, a mesma distração existia e ninguém estava atento às manifestações de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que o seu reino há de se manifestar em poderosa glória, incomparável glória, numa situação semelhante ao que os apóstolos vão chamar de quando vem o ladrão da noite. Assim se manifestará a segunda vinda de Cristo ou a manifestação futura do reino de Deus. Mais ainda, irmãos, importante nós também entendermos, e é o terceiro ponto e o ponto central desse estudo, que para os irmãos que entraram agora é um estudo introdutório ao que nós vamos ver até o final de junho, só falando a respeito dessas lições do reino de Deus, é que o reino de Deus, ele sendo um reino espiritual, um reino que Jesus Cristo se assenhora, ele domina as nossas vidas, ele é um reino que transmite valores que são valores espirituais, e é isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, nesse capítulo 14, verso 17, dizendo que o reino onde Jesus Cristo é Rei e Senhor, ele não consiste de comida e bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. E aí é importante, irmãos, a gente entender o contexto em que Paulo fala isso. Todo o texto bíblico, a gente sabe que ele tem que ser entendido dentro do seu contexto, a fim de que a gente entenda o sentido da palavra de Deus. Então, quando você lê o capítulo 14, a gente vê o apóstolo Paulo enviando essa carta a Roma a fim de exortar aos crentes no Senhor Jesus em Roma, a fim de que eles acolhessem os que são fracos na fé, mas que procurassem o máximo possível evitarem discussões inúteis e controvérsias bobas com pessoas que mal se converteram, que são fracas na fé, pessoas que estão ainda tentando entender o Evangelho. Uma das controvérsias que acontecia na igreja de Roma era justamente se um cristão poderia comer de todos os alimentos, de uma forma que havia pessoas que tinham a fé fraca, que tinham um certo receio, um certo cuidado, e eles comiam apenas vegetais. E eles eram desprezados por outros irmãos pelo fato de eles condenarem o comer certo tipo de comida. Lembre-se, meus irmãos, que o Evangelho entra em culturas que são primeiramente pagãs. E há uma dificuldade de se entender o que é permitido e o que não é. O papel da igreja é discipular as pessoas
no Evangelho de Cristo, na Palavra de Deus, e essa é uma situação onde as pessoas estavam vivenciando problemas de opinião no sentido do que elas podem ou não fazer. Ou seja, tinha pessoas que também diziam que um dia era mais sagrado do que o outro e outras se consideravam iguais todos os dias. Tudo isso que eu estou dizendo está em Romanos capítulo 14, nos primeiros versículos. E aí Paulo vai exortar esses crentes dizendo, olha, vocês não devem se julgar mutuamente por questões que são banais de cultura, questões que são secundárias, mas vocês devem deixar de ser pedra de tropeço para o outro irmão, abstendo-se, se for necessário, até de comer certas coisas, se for o caso, justamente por amor aos demais irmãos e para não escandalizar na fé aqueles que são recém-convertidos, mas que são pessoas por quem Cristo morreu. É desse contexto que vem aquele famoso versículo que diz que feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, a gente pode errar fazendo o que é certo, se a gente não tiver amor, se a gente não tiver paciência, se a gente não tiver tolerância, e nesse caso aqui do apóstolo Paulo, tolerância pelos recém-ingressos na fé, pelos recém-convertidos, que têm suas dúvidas ainda, que é normal. E aí, Paulo vai dizer o que a gente leu. Ele vai dizer que o reino de Deus, ele consiste em valores espirituais. O reino de Deus não é essas coisas aí que vocês estão discutindo, não. Comida, bebida, o que é certo comer, o que é certo beber, mas o reino de Deus consiste em justiça, em paz e alegria. E aí a palavra final é a palavra-chave disso tudo. No Espírito Santo de Deus. Né? Ou seja, justiça segundo Deus, paz segundo Deus e alegria segundo Deus, não segundo os conceitos terrenos que vocês têm. Ou seja, controvérsias a respeito de comida e bebida com pessoas fracas na fé deveriam ser evitadas, porque a essência do reinado de Jesus não diz respeito a peculiaridades terrenas, mas ela é comprovada pelo fato de uma pessoa possuir o estado de justiça diante de Deus, a consciência da paz com Deus e uma paz que é resultante da reconciliação com Deus. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, meus irmãos? Repetindo o que nosso Senhor Jesus Cristo disse. O reino de Deus não existe de modo visível. E a gente não pode dizer aqui ou ali está o reino de Deus, porque o reino de Deus é espiritual. Ele se comunica à vida de vocês por intermédio do Espírito Santo de Deus. E sendo assim, sendo o reino de Deus uma obra espiritual de Deus, um domínio de Deus sobre a vida, é certo que os crentes distantes do reino são aqueles que se preocupam com coisas secundárias, como comida e bebida, e não é à toa que nosso Senhor Jesus Cristo exortou os seus discípulos dizendo que eles devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus falando num conceito de ansiedade, num conceito lá de Mateus 6, de 25 a 34, onde Jesus diz, não andeis ansiosos de coisa nenhuma, né? Não pergunte o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que são assim. Ninguém, por ansioso que esteja, pode acrescentar à sua vida um côvado sequer, mas vocês devem buscar o reino de Deus e a sua justiça, olhando para as coisas espirituais, porque o reino de Deus não são essas coisas secundárias pelas quais vocês discutem, não é comida, nem bebida, nem vestes, mas é justiça, é alegria e é paz no Espírito Santo de Deus. E quando a gente vive a justiça, a alegria e a paz no Espírito Santo de Deus, a ansiedade da nossa vida bate em retirada. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. Ou seja, meus irmãos, o que é o reino de Deus nessa perspectiva? E que atributos são esses
que o apóstolo Paulo aqui está descrevendo para resolver uma controvérsia na igreja, mas também para nos explicar o que de fato é o reino de Deus, essa expressão que a gente tanto fala, mas talvez muitos de nós não tenhamos parado para pensar nas profundidades, nas grandezas do conhecimento de Deus, que isso aponta como mudança para a nossa vida. O apóstolo Paulo nos mostra que o reino de Deus tem valores espirituais porque ele é espiritual e ele comunica ao nosso coração justiça, paz e alegria. E a pergunta é: o que é justiça, o que é paz e o que é alegria segundo o reino de Deus? Quando Paulo está dizendo justiça, paz e alegria, ele está se referindo a que tipo de justiça, a que tipo de paz e a que tipo de alegria. Há muitas controvérsias a respeito desse versículo, mas eu me coloco junto com aqueles que creem e entendem que, sendo o reino de Deus valores espirituais, a justiça, a paz e a alegria devem ser entendidos como valores espirituais segundo Deus. Então, muitos teólogos vão dizer que essa justiça de Deus, especialmente teólogos reformados, que essa justiça de Deus consiste na justiça de Cristo. E o que é a justiça de Cristo, meus irmãos? É o que a gente chama de justificação. Justificação pela graça de Deus mediante a fé. Ou simplesmente justificação pela fé. É a justiça que Deus imputou a Jesus Cristo, pela qual o Senhor torna a nossa vida justificada. Deus nos torna pecadores justificados, pessoas consideradas justas, perdoando os nossos pecados, porque Deus lançou toda a sua ira, toda a sua justiça sobre Jesus Cristo. E o reino de Deus consiste nisso. Ninguém entra no reino de Deus não sendo justificado, para sempre. Um ato que se dá pela soberana vontade de Deus. Mas o reino de Deus também é paz. E a paz, aqui observada, é a paz de Cristo. Ou seja, é a paz que é fruto da justificação, é a paz com Deus, que Paulo fala lá em Romanos 5. É a reconciliação que nós temos com o Senhor, que é a mãe da paz de Deus, que excede todo entendimento, que faz com que a gente desfrute de uma tranquilidade, numa confiança, num apego espiritualmente falando à vontade de Deus, aos cuidados de Deus, à soberania de Deus. Isso acontece porque primeiro Deus nos reconciliou com Ele mesmo por intermédio de Jesus Cristo, e também o reino de Deus é a alegria. Mas não essa alegria humana, não essas felicidades passageiras, não essa coisa transitória que o mundo busca, mas a alegria no sentido de contentamento espiritual. O reino de Deus, quando nós somos inseridos nele, ele faz com que nós nos tornemos pessoas bem-aventuradas. Aqueles que estão em Cristo desfrutam da felicidade verdadeira e passam a viver a satisfação que somente o reino de Deus proporciona. O reino de Deus, portanto, não é comida nem bebida, mas ele é justiça, ele é paz e ele é alegria, não com base naquilo que nós entendemos, mas com base naquilo que Deus entende como justiça, paz e alegria. Nós vimos então nessa noite o que é o reino de Deus. Nós então entendemos que o reino de Deus ele é um assunto que precisa ser estudado, e nós faremos isso todo o mês de junho, estudando valores sagrados e ensinados pela palavra de Deus. O reino de Deus é uma dimensão espiritual na qual Jesus Cristo é Rei e Senhor da nossa vida. Nós vimos isso na pregação de João Batista, no ensino de Jesus, no envio dele aos 12, para que eles preguem a vinda do reino, que já se manifestou em graça e que há de se manifestar em glória. E nós vimos então que o reino de Deus, sendo espiritual, ele comunica valores à nossa vida, que são valores espirituais,
que mudam a nossa vida quando nós entendemos a justiça de Deus em Jesus Cristo, a paz de Deus que faz com que a gente seja reconciliado, que é fruto dessa justificação, e também a alegria. O que nos dá motivação para viver, meus irmãos, não é aquilo que temos, não é aquilo que somos, e sim Jesus Cristo, e sim o reino de Deus. E aí nós vamos entender nas próximas quartas-feiras de que forma isso acontece, de que forma a gente encontra satisfação plena e verdadeira quando a nossa vida passa a ser dominada e regida não pelos nossos conceitos mundanos de felicidade, não a felicidade que a televisão ensina, que a internet ensina, ou que os filmes da TV ensinam, mas a felicidade segundo Jesus, felicidade essa que é resumida nas bem-aventuranças que nós já aprendemos, mas que tem valores profundos e alcance profundo da nossa alma e faz com que a gente enxergue o mundo, as pessoas, a realidade com outros olhos. Né? É aquilo que Paulo fala lá em 2 Coríntios, quando nós somos inseridos nessa nova vida em Jesus Cristo, nós não consideramos a ninguém mais de forma carnal, de forma terrena, mas nós passamos a olhar e considerar todas as pessoas e também ao próprio Cristo de forma espiritual, entendendo que Ele é o Filho de Deus, entendendo que Ele morreu numa cruz por nós e entendendo que hoje Ele já nos insere num governo, num domínio onde Ele é Rei e Senhor das nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Deus nos abençoe e nós vamos estudar todas as quartas-feiras o que é o reino de Deus e aí sempre aplicando a nossa vida, a gente precisa compreender o que nós precisamos mudar e o que nós devemos ser gratos ao Senhor quando Ele, pelo seu amor maravilhoso, nos insere numa nova vida, onde nós somos governados pelo nosso Rei e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos ver aqui os pedidos de oração do Facebook. Eu já vou ver no Instagram também, aqueles irmãos que enviaram. Vamos lá. Oração pela saúde da Dona Maria. Vamos orar pela Dona Maria. É a sua amiga, tia Tânia. Responde aí para mim quem é a Maria. Nós vamos orar por ela. Oração pela minha família, pela vida conjugal, da filha Fernanda, também a parentela da Marta. Vamos orar. Oração pela mãe da nossa irmã Helena. Vamos orar juntos, queridos irmãos, também por sua família. Oração pelo meu lar e principalmente pela saúde do nosso Brasil. Claro que sim, com certeza, minha irmã Selma. Cristiane no Instagram pede oração pela família. Você pode enviar aqui a sua oração. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que nós não temos mais pedidos aqui por enquanto, ou eu não estou vendo. Muito bem, irmãos. Vamos então orar a Deus. Vamos colocar todos esses pedidos de oração. Feche seus olhos. Senhor, nós em nome de Jesus queremos te louvar e te agradecer, porque nós somos edificados pela tua palavra, Senhor. E aqui na tua presença entregamos todos esses pedidos de oração, porque o Senhor sempre responde aquilo que nós pedimos, ó Deus. Não de acordo com o nosso querer, mas de acordo com a tua soberana vontade, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Aqui, Senhor, nós temos pessoas representadas, famílias representadas, motivos que foram expostos, Senhor, questões de saúde, questões de doença, de enfermidades graves, ó Deus, questões de família, Senhor, de parentes, ó Deus, de filhos, de pessoas que precisam ter na sua vida um encontro real e sincero com o nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Ó Senhor, nós sabemos que há muitas lutas, há muitas aflições,
há muitos problemas, Senhor, mas nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos a vida dos nossos irmãos, da Maria, da família do Nélio, da família, Senhor, da irmã Helena, de todos os nossos irmãos, da Cristiane, de todos aqueles, Senhor, que estão inscritos nesses pedidos de oração e também aquelas pessoas que no decorrer dessa semana já nos enviaram os seus pedidos e nós, Senhor, nos colocamos, Senhor, na brecha, na intercessão, clamando, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, a tua paz, Senhor, para, Senhor, que de acordo com a tua bondade, o Senhor possa sarar os feridos, Senhor, sejam eles de corpo, sejam eles de alma, meu Deus. Que o Senhor, com a tua graça, Senhor, e com a tua paz, o Senhor faça com que os conflitos familiares cessem, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor apazigue os desentendimentos, que o Senhor traga conforto e paz nos relacionamentos, nas casas dos nossos irmãos e irmãs e daqueles que nessa noite, com o coração humilde e sincero, te buscam, Senhor. Entregamos a vida, Senhor, dos enfermos e doentes, das situações familiares, dos nossos filhos e filhas, Senhor, aqueles que precisam se encontrar contigo, Senhor, que precisam nessa noite de um toque no coração, pela maravilhosa graça de Jesus Cristo, para compreenderem que o Senhor é o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador das nossas almas, Jesus Cristo. Que seja assim, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Entregamos o nosso país nas tuas mãos mais uma vez, Senhor, a fim de que o Senhor cure esta nação, Senhor, de todos os seus males, Senhor. Não apenas do Covid-19, mas da corrupção, Senhor, da incredulidade, da autossuficiência das pessoas que não te conhecem, Senhor, das idolatrias terríveis que assolam a nossa nação, Senhor, e de tantos e tantos outros pecados, Senhor, que aonde o pecado é grande, o Senhor faça superabundar a tua graça, Senhor, na vida da nossa nação e na nossa igreja e na vida dos nossos irmãos, tantos aqui presentes, Senhor, tanto de suas famílias que aqui são representadas em pedidos de oração. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me deu a satisfação de estar com você nessa noite, você do Instagram, você do Facebook, que Deus abençoe a sua vida. Nós sempre encerramos a nossa reunião de oração pedindo que você compartilhe esse vídeo, pedindo que você se inscreva no nosso canal do YouTube, mas aqui hoje eu faço um pedido especial, que você também ore para que o nosso trabalho evangelístico, a evangelização que nós fazemos nas redes sociais hoje, também pelo WhatsApp, que o Senhor possa usar as nossas vidas e também dos irmãos das demais igrejas, a fim de que não apenas a gente possa suprir com a palavra de Deus a vida dos irmãos, mas também que Deus toque no coração daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Você já está convidado para no próximo domingo às 18 horas cultuar comigo a Deus pelo Facebook e pelo Instagram. E também na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós vamos estudar a humildade do reino de Deus, né? Um dos valores que o reino de Deus conclama e proclama na nossa vida é a humildade necessária. O que isso significa? Esteja conosco na próxima quarta-feira, às 19h30, em mais um estudo sobre o reino de Deus, e que o Senhor, no mais, nos conceda uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fique na paz de Cristo, que Deus abençoe você e a sua família.